Olá, bom dia, gente boa. Eu vim aqui compartilhar aí mais um devocional com vocês, ou com vocês, melhor dizendo, que é sobre a questão do justo sofrer. Jesus, ele diz lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz assim, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus disse apenas isso. O salmista, no Salmo 34, versículo 19, ele diz que são muitas aflições do justo, mas Deus de todas elas as livra. Então Deus é um Deus que permite o justo sofrer e também não deixa ele ficar no sofrimento, como diz a Cassiane. Mas no Velho Testamento era diferente. As leis dizia que aquele que pratica a justiça, ele era abençoado em detrimento a isso, em detrimento à prática dele da justiça, em prática dele da lei. E o injusto, ele sofria porque ele sofria em detrimento a ele não praticar a lei. O livro de Jó é um contraste, literalmente, é uma coisa oposta em relação a essa questão aí do justo sofrer, porque o Jó é o justo que sofre, é o justo que o diabo chega e aparentemente deita no lombo dele. Mas na verdade lá o próprio texto já disse que não foi o diabo que teve poder para isso, Deus permitiu, porque o diabo não tem poder. O livro de Jó é a prova disso, ele teve que lá pedir permissão. E aí Oséias 6 se cumpre. Oséias 6 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, voltemos para Ele, porque Ele nos despedaçou, Ele mesmo sarará, Ele abriu a ferida, Ele mesmo ligará. Ou seja, o mesmo Deus que permite o povo de Israel sair do Egito e ficar diante do Mar Vermelho, é o mesmo Deus que tem poder para abrir o Mar Vermelho e fazer o povo passar. Significa o quê? Que é o Isaías 45. Que o Deus que faz as trevas, é Deus que faz a luz, é Deus que traz vida, é Deus que leva a morte. Deus, ele tem o poder e o controle sobre tudo. Essa é a verdade da Bíblia. Agora, qual outra verdade da Bíblia também? É que Deus, mesmo na sua soberania e controlando tudo pelo seu poder, ele permite algumas coisas aqui nessa vida. Ele permite que o homem que está aqui, como Eclesiastes 9 diz, que tudo está sujeito a acontecer, aquele que sacrifica, o que não sacrifica, o que pratica a lei, o que não pratica a lei, o que ama a Deus, o que não ama a Deus, tudo isso. O Eclesiastes 7, 29 diz que Deus fez todas as coisas perfeitas e o homem buscaram muitas invenções, ou seja, nós estamos sujeitos a um monte de coisa, como diz também Mateus capítulo 5, que diz que o sol e chuva estão sujeitos a acontecer, a cair sobre justo e injusto. Agora Paulo, o apóstolo Paulo, ele arrebenta, ele tem uma frase de Paulo, um texto de frase da frase de Paulo em Romanos 8, versículo 28, que diz lá que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu decreto. E aí Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele bota para quebrar mais ainda. Ele vai falar uma coisa lá, ele diz assim, que ele fala, nós temos já chegado a essa fé por meio de Jesus Cristo, tal, aquela coisa toda. E no versículo 3 ele fala assim, mas não apenas isso, mas eu me glorio só nisso, não, eu me glorio na tribulação. Ele fala que se gloriava na tribulação, é como eu tenho orgulho dela, porque olha o que ela fez em mim, ela produziu em mim paciência, e a paciência gerou em mim esperança, e a esperança ela produziu o amor nisso. O amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que beleza, a tribulação produziu em Paulo coisas maravilhosas, que foi paciência, esperança, e com isso o amor de Deus foi derramado. Ele teve uma nova revelação do amor de Deus em meio à tribulação. Por isso que eu entendo quando John Mack ele canta, John Mack, ele canta dizendo assim, que eu não tenho tempo a perder com ressentimentos, quando eu consigo entender o amor que ele tem por mim.
Porque ele entendeu que a tribulação, aquele momento produziu, assim, ele foi revelado um amor de Deus, um cuidado de Deus que não teve tamanho, Deus querendo ensinar, Deus querendo mostrar. E em toda a Bíblia, toda vez que tem alguma pessoa passando por alguma coisa, tem sempre um propósito maior. A alegria que Deus está disposto a derramar no coração compensa todo momento de dificuldade. Lembra de Ana? Ana foi uma mulher que veio sofrendo por causa daquela sua rival, por causa de Penina, uma mulher terrível, né? Ela tinha um esposo chamado Eucana, que era um cara assim, muito voado, gente boa demais, tá bom demais, você é maravilhosa demais, você é como se fosse 10 filhos, eu te amo demais, eu não sou para você assim, porque eu cuido de você, eu te amo. E ele não incentivava ela a ir para frente, tinha uma mulher que jogava ela para baixo, então ela vivia um cara que não incentivava ela alcançar um objetivo, que era o marido dela. Ninguém percebe isso, ele não incentivava, ele deixava ela, não, fica aqui. Aí tinha outra que queria jogar ela ainda para baixo. Então assim, ela não tinha uma coisa positiva para levar ela para frente. Essa mulher ficou angustiadíssima, não tinha filho. Em Israel era honra para a mulher ter filho, e essa mulher não tem filho, gente. E aí essa mulher sofre demais. O que acontece? Ela vai fazer o quê? Ela vai orar. O que a tribulação fez com ela? Fez ela orar. Às vezes, quando Deus faz isso, Deus deixa o negócio descer o rei no lombo da gente até a gente ficar afinado. Quando a gente afina, a gente corre para os pés dele e vai orar, e vai depender. Nessa dependência dela, o que gerou? Ela gerou um milagre aqui na terra. Ela fez legal uma ação de Deus aqui na terra em oração. Como? Ela clamou ao Senhor para que Deus sarasse o ventre dela. O que aconteceu? Ela foi orar no templo e um momento o Eli confundiu ela com uma mulher bêbada, e aí ela disse que não estava, ela falou a situação, ele liberou uma palavra para ela, e a Bíblia diz então que ela voltou de novo para Siló, e ali depois o que aconteceu? Ela teve relação sexual, tá, gente? Que não foi uma semente do anjo, foi só Jesus que aconteceu isso. Ela teve relação sexual com o seu marido, que é Eucana, e aí um menino veio chamado Samuel. E o que Samuel fez? Revolucionou Israel. Ele foi o cara que trouxe vida de novo, restauração. Olha o que a tribulação produziu nessa mulher, gente. Deu uma alegria para ela que não teve tamanho. Ela teve a honra de ter mais filhos, ela teve a honra de ter o filho que era o presidente da época, o sacerdote da época, o pastor da época, o homem que comandava tudo. Então ela tinha a bênção de Deus foi muito sobrenatural para ela. Então a tribulação é isso que produz. A tribulação produz essas coisas maravilhosas sobre nós, quando nós entendemos que Romanos 8:28 é uma verdade de Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só o Salmo 115, só para mim encerrar esse pensamento aqui com você, que já tem quase 8 minutos de vídeo, ninguém tem paciência para ouvir tanto tempo desse jeito. O Salmo 115 diz que dirão as nações, onde está o teu Deus? Aí o salmista responde, o meu Deus está no céu e faz tudo quanto lhe apraz. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Quando eu entender isso, quando nós chegamos a esse entendimento, nós entendemos que até as coisas mais complicadas da vida, Deus pode usar em nosso favor, para a gente botar para quebrar e ir para frente. Então, se anime. Se animar é coisa sua. Deus não vai animar você. Deus falou para Josué, tem de bom ânimo, tem um ânimo maior, se fortaleça, rapaz, vamos embora. O cair não é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar também é do homem. Miqueias 8 diz lá, 7:8 diz lá, que se eu cair, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Agora tem uma coisa que você não dá para fazer. Ele diz assim, se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Se levantar você pode. Agora se você estiver na treva, não tem como, você não tem luz própria. Agora Deus, ele pode ser sua luz. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Quando as coisas se tornar impossíveis na tua vida, fica tranquilo. Deus, ele é expert nisso. E quando alguma coisa se torna impossível, Deus, ele vai e faz. Esse entendimento que nós temos que ter de Deus, andar nessa palavra. Que nós não temos um Deus que apenas nos pede para nós ficarmos aos pés dele. Ele também, ele nos leva a um caminho de entendimento,
a qual nós entendemos que Deus tem o controle de todas as coisas e que tudo resulta em um só propósito, a glória e o louvor dele, que isso tem que ser aquilo que mais inflama o nosso coração, que mais deseja o nosso coração, que tudo em nós possa glorificar ele. Beleza? Esse é o meu devocional aí de 10 minutos. Tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe vocês.